Eu sei que eu já fiz um áudio aqui sobre esse assunto, mas devido à relevância, o interesse de vocês sobre o assunto e também a extensão do assunto, eu resolvi falar um pouco mais detalhado sobre o jejum. Bom dia, soldados da madrugada! Hoje nós vamos começar uma série para você aprender tudo o que você precisa saber sobre o jejum para começar essa prática espiritual na sua vida. E eu quero começar falando para você o que não é o jejum. Primeiramente, o jejum não pode ser uma dieta. O jejum não é uma forma de você emagrecer, de você perder peso e de você perder gordura corporal. Segundo, o jejum também não pode ser uma troca ou barganha com Deus. Eu vou fazer um jejum para que Deus atenda ao meu pedido, porque eu estou querendo comprar um carro novo, ou eu estou querendo trocar de casa, ou eu estou querendo um namorado. Deus vai me atender por causa do jejum. O jejum não pode ser uma troca ou barganha com Deus. Terceiro, o jejum não pode ser uma penitência. Se Deus vir o meu sofrimento, Ele vai me atender, Ele vai caminhar na minha direção. Não é bem assim que funciona. A mesma coisa não pode ser um sofrimento. Eu não posso passar pelo período do jejum de forma sofrida, olhando para as coisas que as pessoas estão comendo e sofrendo porque você está em um período de jejum. O jejum também não pode ser a abstinência de coisas. Embora você possa sim agradar a Deus fazendo uma abstinência de coisas. Vou ficar sem filme, vou ficar sem telefone, vou ficar sem redes sociais durante um período, vou ficar sem andar de moto, sei lá. Enfim, mas a Bíblia, ela cita o jejum, ela menciona o jejum especificamente como abstenção de alimento. Abstinência de alimento. Infelizmente, a gente começa a associar a palavra jejum à abstinência de qualquer coisa. Por exemplo, quando um time de futebol está há muito tempo sem ganhar, as pessoas falam que ele está com um jejum de títulos. Então a gente começa a entender o jejum como abstinência de qualquer coisa. Mas a Bíblia, ela se refere ao jejum como abstenção de alimento. Agora, e o que é o jejum, Kepler? Se a gente começou falando aí sobre o que não é o jejum, a gente precisa, então, entender o que é o jejum. Eu quero ler a Bíblia com você para a gente começar a entender o que é o jejum. O livro de Salmos 146, a partir do verso 5, diz assim: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O jejum serve para abrir meus olhos, serve para abrir seus olhos. O jejum é uma prática voluntária, espiritual, um ato de devoção, um ato de intimidade e dependência de Deus. E a Bíblia, eu acabei de ler para você, que é feliz aquele que tem Deus, que depende de Deus. Eu acho engraçado, às vezes as pessoas falam assim, agora é só Deus. Na verdade, desde o primeiro minuto deveria ser agora é só Deus, na minha e na sua vida. É Deus na causa. Gente, é o melhor na causa. Se é Deus na causa, vai dar certo. Deus tem a capacidade de transformar maldição em bênção na minha vida e na sua vida. Agora vamos entender um pouco mais sobre o que é o jejum. No livro de Daniel, no capítulo 10, verso 12, diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Nesse texto, eu começo a entender que o jejum é uma ferramenta espiritual que faz o céu se mover ao meu favor. Mas existe um caminho para que o céu se mova ao meu favor. E esse caminho é, número 1, aplicar o meu coração. É caminhar na direção com intenção, na direção celestial. É deixar as coisas terrenas, é deixar as coisas carnais, é deixar as coisas deste mundo e começar a focar com intenção nas coisas celestiais. O segundo aspecto que eu entendo sobre o jejum é que eu quero compreender
Eu quero entender, e aí quando eu falo sobre compreender, você pode compreender mais sobre você mesmo, isso é autoconhecimento e Deus caminha nessa direção. Você pode compreender coisas espirituais que você ainda não está compreendendo. Você pode buscar, através do jejum, vencer problemas que você está enfrentando na sua vida diária. Entenda, não é fazer Deus como uma varinha de condão ou como um mágico resolver seus problemas, mas é você mudar a sua mentalidade a ponto de compreender aquilo que Deus quer para a sua vida. Lembra lá do texto de Salmo que nós lemos? Deus abre a visão. E quantas vezes na vida a gente está passando por problemas e de repente cai como se fossem umas escamas dos nossos olhos, e quando a gente tem a situação resolvida, a gente fala, cara, como eu não enxerguei isso antes? Como eu não consegui visualizar essa solução antes? E o jejum serve para que você enxergue essas questões. Humilhar-se perante Deus. Deus não quer que você seja humilhado diante de nenhuma pessoa, mas Ele ama a pessoa que se humilha diante dele. Enquanto você estiver de jejum, se você estiver fazendo jejum agora, ou se você estiver fazendo jejum depois, sempre que você sentir vontade de comer, lembre-se de Deus. Lembre-se do seu Criador. Humilhe-se diante de Deus. Reconheça diante de Deus a sua pequenez, a sua insignificância. Eu quero finalizar com um texto de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 16 ao 18. A Bíblia diz assim, e agora são palavras de Jesus. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. O verso 17 tem algo interessante. Essas são palavras de Jesus para mim e para você. Tu, porém, quando jejuares. Jesus tem a expectativa de que nós possamos jejuar. A Bíblia fala sobre quando jejuares, não é se jejuares. Então, se você nunca teve a prática do jejum, você tem que entender hoje é o dia de você compreender que Deus tem expectativa sobre o seu jejum. Deus espera que você jejue. Deus espera que você humilhe o seu coração diante dele. Não porque Deus tem alguma necessidade emocional de ver as pessoas se humilharem, mas é porque quando você se humilha diante de Deus, Ele tem um caminho aberto para fazer a transformação necessária na sua vida. Enquanto você não se humilhar, enquanto você tiver o coração duro diante de Deus, Deus respeita a sua decisão de não ser moldado por Ele. Eu não sei você, mas eu quero ser moldado por Deus a cada dia, e o meu coração é duro, a minha mente ela é embotada, e através do jejum eu caminho nessa direção. Amanhã nós vamos continuar falando sobre o jejum, nós vamos falar sobre os tipos de jejum. E se você escutou esse áudio até aqui e tem o meu contato, me mande a palavra transformação.